umbi umbi angi yelela Eu penso que esse momento é muito importante para a nossa cultura como um todo, porque o Grupo Palmares representou algo que os seus fundadores não esperavam que pudesse alcançar o Brasil negro. Nós queríamos apenas, inicialmente, que esquecessem o 13 de maio da Princesa Isabel e reconhecessem o Zumbi. Naquela época, nós nos reuníamos informalmente na Rua da Praia, hoje é a Esquina Democrática, Casa Maçom, aquele período ali, onde conversávamos a respeito da nossa cultura. Eu era do Grupo Teatro do Floresta Aurora, frequentava Marcílio Dias. E desse grupo de teatro do Floresta Aurora, pertencia também o Jorge Antônio dos Santos, o Jorge Xangô. O Jorge Xangô era o, vamos dizer assim, o mais vibrante, o provocador do grupo. O Ilmo Silva, que era estudante de economia, sempre puxava o lado mais econômico. E o Vilmar Nunes, como servidor público da administração pública, falava da falta de valorização destes. O professor Oliveira Silveira buscava realçar, acima de tudo, os aspectos históricos. E quando eu trouxe para o grupo o livro Quilombo de Palmares, do Edson Carneira, foi a glória. Porque, tirando a reunião da Rua da Praia, a primeira reunião, vamos dizer assim, mais formal foi na casa do professor José Maria, onde a Nayara tinha lá cerca de 1 ou 2 anos. Nós sentados ali na sala e ela caminhando ali, curiosamente espiando. O que será que esses negros estão fazendo aí? O que estão discutindo aí, né? Na Tomás Flores 303. Depois, a segunda reunião foi na Rua dos Andradas 849, casa dos meus pais, que franquearam a sala lá e tal. E que já tinha uma consciência. A minha mãe saía, dona Isolina dos Santos Cortes, com 99 anos. E talvez tivesse sim a intenção de colaborar, de ajudar, mas sem saber como. Então abri a casa nesse sentido. Então aquela experiência do teatro, aquela experiência universitária, a coisa foi crescendo e depois fizemos a reunião no Marcílio Dias, onde apareceu a professora Lilian, historiadora, Lilian Argentina, ela e o esposo, o escritor, me ajuda, Décio Freitas, ficou lá de cantinho e tal. E ali foi a primeira, vamos dizer assim, discussão com mais profundidade. É importante o depoimento do Cortes, porque a gente consegue observar, e eu tenho pensado sobre isso há bastante tempo, já tive outras oportunidades de conversar com ele, de entrevistar formalmente o Cortes e também de ter bastante atenção à produção dele e da maioria das pessoas que ele referiu, né, e ver como a ideia do grupo e como a existência do grupo é um fenômeno do tempo. Tem 3 convergências que eu observo e que eu entendo nesse momento e que vão levar a esse papel e a essa centralidade tão importante desse grupo de pessoas no ressurgimento ou na reelaboração do movimento social negro.
Eu acho que o primeiro fator é exatamente essa presença deles, esses elementos que o Cortes se referia, né? Tanto eles como pessoas que vêm de diferentes manifestações da cultura negra, né? Seja dos clubes, do teatro, ou mesmo da pesquisa. Também essa ideia deles, em sua maioria, estarem em idades de entrar ou de estar no mercado profissional, mas de uma maneira mais qualificada, ou seja, disputando uma colocação melhor, que fosse de acordo com a formação que eles tinham. Mas dois fenômenos mais amplos também podem ser observados e que são importantes. O primeiro deles, eu acredito que seja esse lugar, né, a Rua dos Andradas, a esquina da Rua da Praia com a Borges de Medeiros. Dá para se observar que durante os anos 60, principalmente, a população negra de Porto Alegre ela foi tirada das áreas mais centrais e levada para as áreas mais periféricas da cidade. E com isso, né, aquelas pessoas que conviviam diariamente, que tinham construído diferentes tipos de sociabilidade, elas foram muitas vezes separadas. E a partir disso, o centro se tornou um importante lugar de encontro e de reencontro daquelas sociabilidades. Então, quando a gente pensa nessa concentração de pessoas no centro de Porto Alegre, a gente está falando de um movimento que a urbanização, né, afetou de forma bastante determinante aquilo que as comunidades negras eram. Eu costumo chamar isso, né, de uma pequena diáspora. De novo, as pessoas que estavam acostumadas com determinados locais são retiradas daqueles locais e têm que adaptar totalmente a sua vida. Eu acho que esse é um fator importante desse lugar que é chamado hoje de esquina democrática e que, na verdade, foi construída como democrática exatamente pela presença, né, desses jovens negros no momento. E a outra questão que eu acho que também é importante, a terceira questão, é o momento político internacional. Né? A gente vê uma confluência de movimentos no mundo, seja pelos direitos civis, que é deste período, seja em África do Sul, né? Toda a luta contra o apartheid, nesse momento já com o CNA bastante organizado. A gente vê no Caribe, né, toda uma reforma cultural, como tem sido chamado nos anos 60, e isso vai ter reflexo nessa diáspora brasileira de África, e que, de uma forma, como elemento do tempo, mas como elemento também dessas presenças e dessas pessoas, vai construir o tom, né, dessa movimentação brasileira. Então, o Grupo Palmares ele ocupa um papel central, não só, né, se a gente for pensar no movimento negro brasileiro, mas de uma forma mais ampliada a gente pode pensar como um catalisador, né, um grupo muito importante para a diáspora negra, porque tudo o que se fez e o que se discutiu sobre políticas, sobre ações e sobre identidade, sobre ser, a partir daquele primeiro momento, daquele primeiro encontro na Andradas, é pautada, né, por essa ideia de aquilombamento, essa ideia de Palmares. Isso é uma questão importante porque a gente observa que naquele momento também Zumbi era uma presença na cultura brasileira, né? Eu acho que eu tenho como hipótese que era um subterfúgio para se falar em liberdade. A gente pode ver o Arena Canta Zumbi, algumas publicações que vão percorrer esse momento, mas quando o grupo passa a existir, ele dá ênfase não ao indivíduo zumbi, né, mas ao comunitarismo de Palmares. E essa é a grande lição, né? A partir desse momento, não só o movimento negro brasileiro vai pensar em se reunir, né, em reconstruir Palmares, como muitos têm dito, mas como isso vai se tornar também um elemento importante do panafricanismo, né, através da obras de outros autores, principalmente o Abdias, mas que vai construir toda uma teoria, né, do quilombo posterior, então, a essa proposição
do Palmares. E dessa maneira isso tem que ser observado, né? Um movimento que vai mobilizar a diáspora negra como um todo, né? E contrariando aquela ideia de que uma andorinha não faz verão, né? Um grupo bem pequeno conseguiu produzir um movimento bem importante para a nossa existência como seres e como seres políticos. E uma coisa que eu acho que é muito importante e que é pouco ressaltado, e que eu acho que é o momento de fazer esse reconhecimento, porque o Grupo Palmares foi na época da ditadura. Então, colocar a cara para bater era um risco. Mas o que eu quero deixar claro neste momento, Nayara, e gostaria de te ouvir com relação a isso, a presença da mulher negra. Assim como eu fiz a referência da minha mãe, Isolina de Santos Curso, que está lá com 99 anos em Viamão, que não sabia bem o que era, mas estava abrindo, que estão fazendo a coisa certa. Levava o cafezinho, levava isso aqui. Mas tinha também a figura da tua mãe, a Julieta, apoiando a figura da tua avó, Dona Araci. Então, eu gostaria de te ouvir a respeito do que tu pôde captar delas, que isso aí, desse sentimento que a história não registrou como deveria. Eu acho que é o momento da gente repor agora aqui. E principalmente, eu posso falar da minha mãe, né, que sempre esteve apoiando o meu pai, embora separados, né, eles se separaram, eu tinha 4 anos. Então, ela pegou essa parte do início de Palmares, mas continuou apoiando ele em todas as iniciativas, não só como presença, né, presença nos eventos, mas também, agora lembrando o Grupo Semba, que foi um grupo formado em 79, no qual eu participei, e era um grupo que envolvia dança, música, teatro, poesia. A minha mãe fazia o figurino. Ela costurava as roupas, ele desenhava, dizia como ele queria, e ela ia atrás do tecido e costurava aquelas roupas ali, né? E fora também, eventos onde envolvesse comida, alimentação, ela estava ali porque eu gostava de cozinhar, ele sabia que podia contar com ela também ali, né? E dando opiniões, participando sempre em todos os eventos tanto do Palmares, Grupo Semba, Revista Tição, reuniões que precisava da presença, roda de poesia, tudo. Fazendo aquele feijão maravilhoso. Maravilhoso, conhecido por muitas pessoas, né? Mas a participação dela eu vejo assim, no apoio, né? Não uma participação efetiva como grupo, né? Como membro de um grupo, mas dando aquele suporte, né? Como o teu próprio avô também, né? Então alcança livros para o Oliveira, olha por aqui, por ali. Isso, contribuiu professor José também, Maria. Meu avô, muito querido, professor da URGS, né? Isso. Também, e abriu as portas da casa, ofereceu o que ele tinha ali de bibliografia para contribuir com o grupo. Mas eu gostaria de lembrar também, já que tocaste na questão da Esquina Democrática, o quanto ela foi importante como um órgão, né, de divulgação de eventos, né? Ali eu lembro do pai fazendo panfletos, acho que tu lembra também, Claro. Panfletos xerocados ou mimeografados, convidando as pessoas para algum evento, né? Ou do Grupo Semba, ou de outros grupos. A roda de poesia que acontecia no mercado público. Então, sexta-feira, queria encontrar o meu pai, era ali na Esquina Democrática, ou para conversar com os amigos, num ponto de encontro, ou para divulgar algum evento que acontecia no final de semana. A Esquina Democrática, sim, teve grande importância como um meio de divulgação de eventos, já que naquela época não tinha WhatsApp, não tinha celular, né? O telefone era de fichinha. E essas rodas de conversa eram abordando a história que a história não contava, a história oficial não contava. Quem era Luiz Gama, quem era José do Patrocínio, quem era Solano Trindade. Então se fazia, e aí nós usávamos o Floresta Aurora, onde fazia uma leitura compartilhada, para ser bem didático, né? De ponto a ponto e tal, e às vezes fazia uma parada e contava alguma coisa que não estava ali, mas que se tinha conhecimento, né?
Então esse tipo de coisa É uma forma de chamar o público, né? Exato. Através da música, da poesia, mas também ali naqueles eventos trazendo um pouco da história, né? Eu não posso deixar de registrar também que uma das coisas que impactava muito o grupo foi quando eu trouxe a informação para o grupo que a Lei Áurea que nós estávamos combatendo da Princesa Isabel dizia, artigo 1º, está abolida a escravidão no Brasil. Artigo 2º, revogam-se as disposições em contrário. Ela não tinha uma justificativa. O que ia acontecer com aqueles negros que tiveram a liberdade no papel, já que continuou sendo na Rua da Amargura. Ou seja, a nossa história não é uma história romanceada, é uma história real, uma história de dor, de sofrimento, né? Em que os nossos antepassados vieram para esse país a bordo para que se tenha uma visão bem clara, a bordo de campo de concentração flutuante, né? Para detectar bem esse sofrimento, né? O meu pai relata no poema 13 de maio, um trecho do poema que diz assim: 13 de maio, dia seguinte, o Y da estrada, né? O que fazer? A liberdade sem asas. Liberdade sem asas. O que eu vou fazer agora que eu ganhei essa liberdade, né? Eu vou continuar aqui, eu vou seguir, para onde, sobreviver como, né? A discussão sobre liberdade, né, eu acho que tá no centro de toda a discussão e de todo o debate, e mesmo da possibilidade de visibilidade do 20, assim, né? E até eu vou falar sobre isso. Antes eu só queria recuperar a referência que o Cortes fez às mulheres, assim, né? E é uma coisa que tem me interessado bastante em pensar nos últimos tempos. Não que eu tenha algum tipo de incerteza, mas em relação ao grupo Palmares mesmo, né? Entendendo, é uma coisa que eu sempre gosto de dizer, que desde sempre as mulheres levam, né, as nossas vidas e o nosso movimento social. Acho que os principais grupos hoje do movimento negro são os grupos de mulheres, né? Mas pensar e entender a participação, assim, como uma ideóloga mesmo da Maria Helena Machado, né, no grupo, que quando o Palmares publica o primeiro manifesto, o primeiro texto, que aí tem as bases mais políticas da iniciativa, assim, né? É um texto assinado por ela em 0 hora. E é um manifesto bastante interessante em ver como ela vai capturar toda essa discussão anterior, né, e esse conhecimento e essa formação, principalmente, né, entendendo que naquele momento falar sobre liberdade é um crime, né, e naquele momento também falar sobre a existência de uma cultura e de uma história brasileira que não é oficial também é um crime, né? Então essa formação que o Cortes se referia, ela vai ser determinante para que as pessoas possam se instrumentar para relacionar essa proposição do 20, né, dentro dessa conjuntura ditatorial, mas também dentro da própria estrutura capitalista, né? Então a gente consegue observar nesse texto construído pela Maria Helena, né, de alguma forma ela consegue fazer esse encontro, né, da discussão que vinha sendo construída pelo Palmares, né, com algumas linhas como a própria questão do socialismo, né, do materialismo histórico, né, quer dizer, vai dar alguns elementos teóricos para aquela discussão que vinha sendo realizada. Então, e é um texto que vai ganhar profundidade, a gente consegue observar, né, já no segundo manifesto, que é publicado em 74 no Jornal do Brasil. Então, essa nacionalização, ao mesmo tempo que vai se dar a partir de manifestos, né, principalmente escritos a partir desse lugar mais teórico da sociologia, né, que
não é a formação da Maria Helena, que era arquiteta, mas de um materialismo histórico mais duro, que a gente consegue observar nos textos, assim, de forma muito clara, tem o dedo da mulher. Não que ela tenha, naquele momento, inventado um discurso para o 20, pelo contrário, né? Mas ela conseguiu capturar tudo aquilo que estava sendo construído até aquele momento, né? E ligar isso a esse pensamento, né, que se contrapunha àquela conjuntura e aquela estrutura. E não só ela, né? A gente tem diferentes mulheres participando do grupo, e essa presença, né, assim como é importante dentro da cultura negra de uma maneira geral, né, uma participação bastante profícua, né, de um grande número de mulheres desse grupo, claro, dinamizadas e motivadas, mobilizadas pelas 4 andorinhas que eu costumo dizer. Desculpa. Eu encontrei um material da Anita Abad lá no acervo. Foi das primeiras, né? Estava na reunião do dia 20, sim, né? A primeira reunião. Eu encontrei uma pasta dela lá no acervo, e ali um caderno de anotações das reuniões, né, datado, e o assunto. E muitas vezes essas reuniões eram reuniões de estudo, né, Corte? Sim. Fala para nós um pouquinho dessa. Porque parece que o grupo não estudava muito, né? Muito, sim. Por essas referências que eu fiz, né, esses ilustres, então, entre aspas, desconhecidos da história brasileira, mas algo que o David estava falando, eu estava relembrando aqui. Nenhum de nós, nem o Wilmo Silva, nem o Gilmar Nunes, nem o Oliveira, ou eu, tínhamos nenhuma vinculação político-partidária com nada. O nosso foco era a negritude. A nossa história que nós entendíamos que estava sendo contada errada, ou pelo menos com omissão. Por isso que nós batíamos no não ao 13 de maio e sim ao 20 de novembro de Zumbi. Nós não tínhamos, e aí eu era rato de biblioteca, vivia dentro da Biblioteca Pública do Estado. Então, buscando obras e tal. E aí tu falou do Abdias, eu peguei o livro do Abdias, Drama para Negro e Prólogo para Branco. Depois do Teatro Experimental do Negro e tal. E aí, ia num dia, no outro, na outra semana e tal. Lá na 5ª semana o livro não estava mais à disposição. Simplesmente isso. E eu, tudo bem, não vou nem insistir, né, naquele período. Mas o importante é que, Nayara, é que nós tínhamos a noção clara de que, para nós, a negritude estava sendo solapada. Não queriam que a nossa história viesse à tona. Queriam que predominasse ainda aqui, como no resto do Brasil, a cultura europeia. Então, dentro do próprio tradicionalismo, do regionalismo e tal. E aí o próprio Oliveira batia muito, coisa que não conseguiu mudar, eu tenho batido também, espero não me ir sem ter feito a mudança, ele me passou o bastão. Aquele equívoco do hino rio-grandense. Povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Então, como o hino rio-grandense já sofreu pelo menos umas 4 alterações, por que não ter mais uma com a supressão ou uma outro tipo de substituição dessa passagem? Porque por que um povo negro não teria virtude? Não teria nada a ver uma coisa com a outra. E o que reforça, então, esse lado de que a história não fosse contada. A questão da história eu acho que é central para o grupo de uma maneira geral, né? Considerando que desde o primeiro momento, e existe uma documentação, né? Uma documentação não acionada de alguma maneira no acervo, mas alguns documentos possíveis, assim, a que eu tive acesso, né? E que dá para ver que em todo tipo de documento produzido, inclusive
no estatuto que nunca acabou assim implementado, né? Eu acho que depois o Cortes pode falar um pouco sobre isso. Mas desde o primeiro momento aparece a demanda da revisão da história brasileira, né? Eu acho que o primeiro chamamento, lá, o primeiro encontro mais público que vocês realizaram era exatamente em torno, né, do Luiz Gama, né, para tentar trazer essa figura importante da história brasileira, importante da história negra brasileira, né, para a cena pública. Então, quando a gente pensa, e isso é uma coisa importante que eu tenho, também gosto de reforçar, quando a gente pensa que em 2003, né, o Brasil aprova uma legislação que obriga o ensino da história afro-brasileira e africana, né, é o coroamento daquele primeiro movimento do grupo, né, porque de alguma forma são as pessoas que vão propor, né, e desafiar mesmo, né, aquela história oficial que vinha sendo contada e que vai colocar novos personagens e novos acontecimentos na esfera pública, né, com repercussão na imprensa, com publicação de matérias, dos encontros, né, e mesmo a documentação que vinha sendo contada. Então, isso é determinante que a gente recorde. Quando a gente fala da Lei 10.639, a gente também está falando do Grupo Palmares, né? Esta informação, Davidson, é de uma importância fundamental, porque sempre se questionou, né, por que festejam a data da morte de Zumbi, o 20 de novembro? Porque naquela pesquisa que eu falei de rastro de biblioteca, eu tentava buscar qual a data do nascimento, porque nós queríamos registrar a data do nascimento. E como não encontramos nada, porque a história oficial não aparecia, aí então resolvemos adotar a data da morte de Zumbi, o 20 de novembro. Então está respondido até o questionamento de muita gente nesse sentido, né? O importante então passou a ser o 20 de novembro, né? Para todos os efeitos. E quando no Brasil hoje é registrado, eu não falo nem comemorado, mas é registrado com ênfase em mais de 1.500 cidades, o 20 de novembro e o 13 de maio, nós não estamos rasgando a história absolutamente, mas apenas estamos dizendo, e aí esse era o discurso, que existia uma data escolhida por nós, não uma data escolhida pela oficialidade. Então, este Brasil que conseguiu eu sou um testemunho ocular da história, que nunca mais começou a ocorrer grandes reportagens nos jornais, no rádio, na televisão, com relação ao 13 de maio. Então, cada vez que não tinha nenhuma notícia, nós batíamos palma. Oba, isso aí faz parte da nossa história, que começou lá naquela esquina democrática. Então, esse 20 de novembro ganhou um espaço, ainda é muito pouco, mas ganhou um espaço, e aquele 13 de maio simplesmente não está lá na história, mas não mais festejado. Porque o que acontecia? No 13 de maio, até então na época, as escolas faziam um teatrinho lá e botavam as crianças negras de escravizados. E muitas vezes a criança negra não se dava conta de estar sendo usada naquilo ali. Mas depois que passava o ato do ensaio ou da peça levada a efeito, aí começava a chacota na sala de aula. E aí a gente reagia. Nós éramos 3 na Igreja das Dores, no Colégio Nacional das Dores. Então nós pegávamos aqueles que começavam a pegar no pé da gente. Então conseguia, o pai sempre dizia para nós, o Egídio Ribeiro Cortes, ninguém consegue maior respeito, é aquele respeito que impõe, você se impõe. Você chegar em casa e dizer que apanharam por isso aqui, vão apanhar de novo. Então, de realçar. E eu lembro que o pai sempre dizia, quando a gente saía, tá com os documentos, pegou os documentos, né? Que ele sabia o quê? Que a lei penal era forte com relação aos negros. A polícia, notadamente nós adolescentes, então, tem que ter esse cuidado.
E eu lembro que o pai, quando abria os jornais, ficava furioso quando aparecia lá: assalto a banco, um negro. Não diziam que os outros 4 eram brancos. Então, isso foi me motivando muito a ter essa participação de que o Grupo Palmares acabou tendo esse respaldo, pelo menos nos núcleos familiares, né, das mães, das avós, né, das esposas, fazendo esse apoio, lado a lado. É claro que a gente tinha esse cuidado também para não expor a figura delas com perigo de represália, porque na pirâmide da discriminação, a mulher já era discriminada, e negra mais ainda. Sim. Uma coisa que eu sempre fico pensando, eu acho que ninguém é melhor do que tu para falar sobre isso, Cortes, é essa importância dos clubes negros nesse momento, né? Eu acho que é um papel e um lugar mesmo que com o tempo a gente viu que foi se esvaziando, assim, mas tudo que eu leio e tudo, sempre que eu ouço assim, tu e vocês de uma maneira geral falando, a importância dos clubes negros nesse momento dentro da juventude negra, né, e da sociedade negra, não só como clube, como para atividades sociais, né, mas bem a questão do teatro, dos grupos de estudo, dos encontros que eram promovidos ali. Efetivamente, o Grupo Palmares teve o apoio da Sociedade Floresta Aurora e do Marcílio Dias. Ocorreram também algumas manifestações na Estação Satélite Prontidão, mas fundamentalmente do Marcílio Dias. A primeira reunião formal, a fotografia que tem aí na história, é do Marcílio Dias. Que tanto o Marcílio Dias como o Floresta Aurora tinham seus grupos de teatro. E quando nós levamos a efeito o Orfeu da Conceição, do Vinícius de Moraes, no Teatro São Pedro, imagina só, um grupo de negros, só negros, no elenco, levando no palco principal da cidade, o Teatro São Pedro antes dessa reforma, antes de 75, de 1975, levando a efeito uma peça negra. O Orfeu da Conceição, o Orfeu do Carnaval do Vinícius de Moraes, e lotando o Teatro São Pedro. Nós levamos mais de um ano ensaiando, ali atrás, no Teatro São Pedro, naquela parte. Mais do que o ensaio, mais do que levar a peça a efeito, era a reunião. A reunião era uma forma da gente discutir as coisas que lá fora não podia discutir. Então, lá fora, a polícia, a censura, que a gente tinha que pegar carimbo para poder autorizar as peças que levavam a efeito das leituras, lá nós discutíamos muito, fazia o ensaio sim, mas nenhuma peça leva mais de um ano ensaiando. Nós levávamos ensaio, não tinha, aí quando não deu mais... E esses ensaios nos clubes? Não, aí o ensaio era no fundo do Teatro São Pedro, aquele salão bem atrás do Teatro São Pedro ali, que a gente usava aos sábados à tarde ali para discutir. O Floresta Aurora levou antes a peça Contra a Guerra, que o nome já está dizendo. O Marcílio Dias, com a família Lucena, levava muitos elementos buscando essa... Então, essencialmente esses dois clubes, Floresta Aurora e Prontidão. Floresta Aurora e Marcílio Dias. Mas também o Prontidão também ocorreram alguma participação. Pelo menos dos locais mais importantes, não fecharam as portas, não. Pelo contrário. Claro. E esses grupos de teatro negro, assim, funcionavam de uma maneira efetiva, que também é uma coisa que, de alguma forma, a gente perdeu, né? E eu acho que nesse momento era tão efervescente, assim, no teatro, na organização mesmo. Antes disso, teve o grupo Saci, do Ayrton Marques, do Eloy Dias dos Ângelos, que levavam as peças do Afonso Pena, Cravo na Lapela, realizavam. E algo que eu já ouvia naquela época, a indignação do Oliveira e de outros, que quando eles levaram o Orfeu também no Teatro São Pedro, antes de nós,
o ator Delmar Mancuso era pintado de preto para exercer o papel de Orfeu. Então, pô, não é possível. Será que não tem nenhum ator negro para vivenciar esse papel? Foi o que levou à indignação, bem antes, na década de 50, o Abdias Nascimento, quando assistiu em Buenos Aires uma peça que eu não lembro o nome agora, que um ator negro, um ator branco se pintava de negro para fazer o papel. E ele então levou, tinha uma abertura com Getúlio Vargas na época, levou um pedido ao Getúlio Vargas para levar no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Eu acho que era o Imperador Jones, eu não lembro bem o nome da peça. No palco do Teatro Municipal. E aí entra aquela tua participação primeira, enquanto fala da territorialidade, ocupação de espaço. Tu imagina na década de 50, um grupo negro ocupando o Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Guardando as proporções, nós ocupamos o Teatro São Pedro, nos anos 70. Então está tudo linkado. Naquele escrito que tu mencionou ali, no início, está tudo linkado. E a gente imagina que tinha uma certa proteção maior em cima de tudo isso, porque não é possível que tudo se encadeasse daquela forma. Que são os momentos assim históricos, né? Pessoas certas no lugar certo, como se costuma dizer. E assim, o Grupo Palmares de uma maneira geral, ele também vai ter esse diálogo bastante próximo aos clubes sociais, né? Como uma forma também de ter, a partir disso, construir uma rede maior para aquele debate que vinha sendo estabelecido, né? Como tu falou, essa parceria com o Marcílio Dias, que é um clube que deixou de existir, né? Um clube importante, assim, um dos na primeiros, história. né, que foram existidos. Exatamente, bastante importante, que ficava ali onde hoje é localizado próximo ao Hospital Mãe de Deus. O espaço do Mãe de Deus. Onde é o espaço do Mãe de Deus. O próprio clube Nós os Democratas, né, que em alguma maneira teve alguma atividade, que ficava na Praça Garibaldi, e o Floresta Aurora, então, que ficava ali, né, teve diferentes sedes, mas nesse momento ficava na Lima e Silva, isso, né? Mostrando também essa centralidade nesse momento da população negra em Porto Alegre, né? Quando a gente consegue observar esses mapas, ou seja, essa territorialidade, a gente vai ver que é uma concentração que existe e que nesse exato momento em que o Grupo Palmares começa a se articular, também esses lugares começam a desaparecer, né? Então, a ideia deles, né? E aí é importante a gente lembrar que a gente está com o Cortes aqui, que é um dos caras centrais, né? Eles funcionam como antenas mesmo, né? De tudo isso que está acontecendo, é uma convergência de coisas, é uma complexidade, porque às vezes as pessoas pensam que era só assim um grupo de pessoas ali reunido, conversando, batendo papo, rindo, né? Mas é de uma complexidade pensar sobre isso, né? E aí volto a repetir, né? A consequência disso em termos bastante ampliados, que faz com que efetivamente as pessoas não só, né, devam pensar sobre isso, mas conhecer essa história, que isso é uma coisa importante também, né? Nos últimos tempos existem algumas outras versões sobre o 20, né? E é importante reforçar, né? E aqui a gente tem a história, não só uma pessoa que olhou a história acontecendo, mas uma pessoa que fez, né, a história acontecer efetivamente, né, tanto o Cortes como a Maiara, que também fala, né, porque ela tem em si o seu pai e toda a trajetória do Oliveira, mas que essa história seja bem contada, porque acaba sendo desconhecida, inclusive, por nós negros, né? Existe um debate sobre qual é o momento zero
do 20 de novembro, né? Inclusive em 2006, quando a CEPIR produziu uma publicação, né, que era uma publicação que a gente estava comentando agora há pouco, né, existia uma dúvida se efetivamente ali eram os 35 ou seria né, se contasse a partir de 78, quanto tempo seria, né, e se firmou oficialmente, né, os 35 anos, ou consequentemente se firmou a história devidamente contada. O que chega a ser até engraçado, né, que o Grupo Palmares sempre se pautou por contar essa história dos negros brasileiros, quer dizer, resgatar tudo isso que havia sido alijado para o canto, assim, para a história não oficial, né, ou seja, uma história que era contada por nós, mas que não encontrava respaldo nessa história oficial, é que de alguma maneira algumas pessoas tentem, ou não seja bem contada, melhor dizendo, essa história do Palmares, que é uma coisa que as pessoas devem conhecer. Nayara, meu jornalista, é que esta semente veio bem antes. Essa semente do Grupo Palmares veio bem antes. Veio lá com o jornal Exemplo, veio com o Teatro Experimental do Negro. Ou seja, nós apenas demos sequência àquilo ali, nesse ato. E aí, quando se fala de clube, para que não fique esse hiato, nem um vácuo, que nós fomos convidados, sim, a integrar o Departamento Cultural do Marcílio Dias, Departamento Cultural do Floresta Aurora de Teatro. E aí, isso nunca foi revelado, nós não aceitamos, por dois motivos. Primeiro, pelo nosso jeito de pensar, nós poderíamos causar um embaraço para as direções dos clubes. E nós não queríamos isso. Então, era melhor, já que nós estamos na barca, como dizia o Agostinho Neto, estamos todos no mesmo barco, não importa qual de nós será o timoneiro. Então, nós, de forma independente com o Grupo Palmares, se tivesse que acontecer alguma coisa, acontecia conosco, sem comprometer o Marcílio Dias, sem comprometer o Floresta Aurora. Né? Eu não sei se as direções compreenderam ou não, mas foi esse cuidado, de já que nós estamos no barco, vamos tocar assim, né? Vamos ver o que dá. Né? Então, quando nós fomos chamados, eu e Oliveira, a depor na Polícia Federal para explicar, porque fizeram a confusão do nosso Grupo Palmares com o Grupo Subversivo Paulo Palmares, e que nós começamos a contar aquilo que a gente realizava, na era que tu provocou e bem, o que a gente lia, o que divulgava, que não era só o Grupo Palmares em si, era a história brasileira, eles ficaram assim meio que entusiasmados. Vocês realizam isso? Sim. Ou seja, a imagem que nós passamos para eles é uns guri idiotas, uns guri burros que não estão preocupados com política, não. Mas subliminarmente é claro que nós estávamos, sim, provocando a nossa comunidade a um modo de pensar, ensinando a pensar e recontando a história. O resto, o tempo se encarregaria. E teve visibilidade também na imprensa, né? Muito visível isso em 71, 72, 73. Tem lá os artigos que vocês davam entrevista, né? O grupo e a continuidade do grupo através das publicações e eventos que vocês faziam de arte, exposição de arte. O registro no Jornal do Brasil, meia dúzia de linhas do Jornal do Brasil, foi de uma importância muito grande. Porque aí a própria imprensa local passou a respeitar um pouco mais. Né? Aí depois o Oliveira escreveu no Correio e tal, esse tipo de coisa, para aí, ó. Ganhou espaço. Ganhou um espaço. Né? É interessante essa questão, né? Porque já aqui a imprensa tem um papel, e a gente sabe disso, né? De manter o status quo. Né? O grupo também conseguiu estrategicamente usar a imprensa para subverter esse status quo. Quer dizer, tu usa o instrumento, né, um instrumento importante, assim, socialmente dizendo, para que as pessoas sigam pensando ou sigam olhando o mundo a partir de uma perspectiva
de controle, digamos assim, né? Uma perspectiva tranquilizadora, e tu subverte toda uma perspectiva histórica, né? Porque, voltando a falar ao 20, eu acho que é uma coisa que sempre tem que ser referida, é o grande ato político do movimento negro contemporâneo, né? No momento em que tu substitui, mais do que uma data, uma ideia de uma liberdade concedida pela ideia de uma liberdade conquistada. E isso muda tudo. Por quê? Porque tu coloca o protagonismo naqueles que, historicamente, eram colocados como vítimas passivas, e que a história praticamente mantinha naquele lugar da animalidade, né? Porque no momento em que a história oficial só se referia aos negros como escravos, né? Ou seja, colocando nessa condição, e isso até há pouco tempo era só o que era visto na escola, com todas aquelas consequências que o Cortes já referia, né? Que sempre tinham aqueles amigos, principalmente quando sempre alguém falava, foi assinada a lápis, se apagar, eu acho que eu vou querer, né, esse negrinho para mim, etc. Então tu tira assim, essas pessoas desse lugar, que é um lugar de opressão, né, mas também é um lugar de passividade, e tu coloca esses indivíduos históricos, né, num lugar de agência, num lugar de ação, num lugar de pessoas que em nenhum momento, né, se submeteram àquela opressão. Eles foram submetidos, o que é uma questão diferente, submetidos por extrema violência, né, como a gente sabe historicamente. Então, a importância desse momento zero, em que tu substitui imagens, né, para a população negra, isso foi determinante e foi muito importante. E toda essa estratégia, aí sim utilizada através da imprensa, vai levar, como o Cortes falou, acho que isso é uma coisa importante, mais do que uma data em si, uma forma da gente se pensar como povo, né? Se pensar como cultura também, igualmente, né? Vai colocar como atores históricos. Isso muda tudo, né? A gente vai ver, por exemplo, né, e fazendo uma relação de tempo, né, logo depois que vai sair esse material em nível nacional, no Jornal do Brasil, principalmente, né, e aí outra ironia do tempo, né, publicados pelo Alexandre Garcia, né, que hoje se mostra um cara que é pela manutenção do status quo, né, mas tu vai ver que, por exemplo, claro, não tem assim ligação direta, não tem documento direto, mas assim, de forma conjectural é possível estabelecer. É publicado em 73, 74 no Jornal do Brasil, e em 75 tem a primeira saída do Ileaê, que é um bloco afro, um bloco negro, 74. Contando a história. Vai ter também, né, toda a Semana do Negro em Campinas, etc. Quer dizer, tu vai ver que essa ideia, né, de ser assim, agentes do processo mesmo, vai ir contaminando no sentido positivo, né, os negros de forma nacional, até que a gente vai chegar lá no momento em que efetivamente a data vai ser nacionalizada. E mais que isso, se a gente for pensar em projeção histórica, a gente vai ver que talvez o momento zero das políticas afirmativas no Brasil, né, seja a Marcha dos 300 anos do Zumbi, que foi quando o governo brasileiro começou a se organizar em termos de comissões, e que vai levar o então presidente Fernando Henrique Cardoso a fazer aquela declaração até infeliz de que também reconhecia o racismo no Brasil e que ele também tinha o pé na cozinha. A gente pode lembrar, isso é em 98, né, como consequência da Marcha dos 300 anos de Zumbi. Então, só pensar na história contemporânea do negro brasileiro, a gente entende a importância do Grupo Palmares. A gente não pode, inclusive, pensar, né, nessa
nessas conquistas mesmo dos negros nas últimas décadas, se não passar por esse momento que, bem disse o Cortes, segue uma tradição, né, de luta, né, assim, metro a metro, digamos assim, do movimento social negro. Se costuma dizer desde que o primeiro escravizado pisou aqui, né, e Palmares eu acho que é o grande exemplo dessa luta por liberdade, que vai ser substituída por uma luta por direitos de cidadania, né, durante o século XX. Então a gente consegue observar uma continuidade, mas dentro dessa continuidade a gente tem alguns marcos que são importantes, alguns momentos que são determinantes para que a gente entenda o nosso presente. Inclusive quando a gente vai pensar nessa geração mais jovem, uma geração bastante consciente, uma geração que me dá muita esperança, né? A gente não pode pensar ela fora dessa mudança de episteme mesmo, essa mudança de forma de pensar de ser negro, né? Tu sai daquele lugar do escravo e vai para o lugar do... Inclusive é o seguinte, alguns nos cobravam que a gente escrevesse mais, né? Mas nós tínhamos a noção de que nós não iríamos produzir provas contra nós num período da ditadura. Então a nossa cultura era oral, né, como dos nossos ancestrais na África. Então o continente africano tem uma cultura oral também. Então, ao contrário de que negam, que eles não tinham cultura, não tinham história, tinham sim, só não revelavam, né? Trocavam essa informação entre nós, né? Passava o bastão, ia levando. Ou seja, então não existia, bem pelo contrário, tem uma professora da URGS que fez uma palestra, com o auditório cheio, e ela perguntou, todo mundo tem bunda aí? Aí ficou aquele silêncio, né? Ela disse, pois é, todo mundo tem bunda, não tem? Tem alguém que não tem bunda aí? A palavra bunda é uma palavra africana que vem do povo da abunda. Assim. E que está incorporada na linguagem, como professor, educador, pedagogo, está incorporada dentro dessa cultura brasileira, que você não se dá conta. Aí vão examinar outras palavras aí que estão presentes, o mocotó, isso, aquilo. Aí começa a se dar conta aquilo que a 10.639 deveria até fazer com mais ênfase, na preparação de divulgar isso. Porque não existe o povo no presente que não conhece o seu passado. Então começa a valorizar. Mas vocês publicaram, né? A mini história do negro brasileiro. Sim. Mas foram coisas assim pontuais, né? Mas muito do que a gente conversava não deixava registrado. Aí? Foi fruto da cobrança que vocês só para não dizer que não falamos de flores. E dizer que essas publicações também são uma provocação, né, para o que a gente observa hoje em termos de produção. Eu acho que dentro da universidade hoje existe um movimento importante assim, de pesquisadores negros, né, que também tensionaram a própria produção historiográfica, mas não só a historiografia, né, toda a questão do conhecimento. E a língua é uma coisa que me atrai muito a pensar, né, porque se a gente for... Eu volto, mas se a gente for pensar sobre como as outras línguas, né, foram de alguma forma subvertidas nos outros locais de colonização, a gente vai ver que na maioria dos lugares foram criados aquilo que os francófonos chamam de crioulo, né? Ou seja, línguas paralelas à língua oficial. Mas aqui no Brasil, a influência da língua dos africanos escravizados foi tão profunda que nós inventamos uma língua nova. Que a língua que nós inventamos se tornou a língua oficial. O exemplo mais oficial disso é o carnaval. Ou seja, embora o carnaval tivesse a origem europeia, os bailes de máscara e tal, os brasileiros inventaram o seu carnaval próprio, além da colonização. E aí ingressaram 3 vértices muito importantes para quando não poderiam frequentar os bailes, né? O carnaval de rua nasceu aí,
Então, o carnaval brasileiro teve 3 grandes aliados: a imprensa, os clubes, né, e as sociedades, em si, de modo geral. Então, e isso ganhou as ruas, e aquilo que acontecia nos salões passou para a rua. Passou a ser muito mais importante do que as coisas do salão. Essa inventividade assim, das culturas negras no mundo, ela é uma coisa bastante importante de ser, e tem sido muito pensado sobre isso, né? Existe um pesquisador que é do Caribe, o Eduardo Glissant, por exemplo, que ele chama o Atlântico de Mar do Encontro. Tá? E a partir dessa ideia de encontro, ele diz que os rastros que nós conseguimos manter criou coisas tão inventivas, né, que esses rastros se tornaram culturas dominantes, né, que a gente vê que é uma através coisa do de uma Brasil, dificuldade, que é uma eu coisa, lanço exatamente, é uma algo coisa das diferente. Américas de uma maneira geral, e que hoje também já é uma coisa das culturas populares do mundo, né? Quer dizer, essa cultura de África, né, tão assim, com toda a sua variedade, com toda a sua infinitude, os rastros que nós conseguimos manter disso se tornou o que a gente conhece como cultura popular do mundo hoje, ou principalmente do mundo ocidental, né? Passando por essa questão da invenção e da inventividade, que vai tendo as diferentes colaborações nos diferentes momentos em que isso se dá. E aí eu volto a dizer que eu entendo e acredito na importância, né, e talvez em uma dos grandes elementos desse mundo inventado pelo escravismo, né, criado pelo escravismo, que é a configuração do Grupo Palmares e a consolidação do 20 de novembro. Eu lembro também que, quando se falava da arte, da literatura, nós também falávamos de Castro Alves. Era um sonho dantesco Tombadilha. Tinir de ferro, estalar de açoites. Legião de homens negros na noite horrenda a dançar. Negras mulheres suspendendo as tetas, magras crianças cujas bocas pretas regam o sangue das mães. Outras moças nuas, no turbilhão de espectros arrastadas, em ânsias e mágoas vãs. Um de raiva delira, outro enlouquece. Outro de martírio embrutece. Dança, chora ali. Ó Deus dos desgraçados, dizei-me Deus, se é mentira, se é verdade, tanto horror perante os céus. Quem são esses desgraçados que não encontram em vós mais que o rir calmo da turba? Diz o tu, severa musa ciber maldaz. São os filhos do deserto, onde a terra esposa a luz, onde voa em campo aberto a tribo dos homens nus, antes fortes, bravos, hoje míseros escravizados, sem água, sem luz, sem ar. Ó Deus dos desgraçados, dizei-me Deus, se é mentira, se é verdade, tanto horror perante os céus. E existe um povo que a bandeira empresta para tanta infame e covardia. Da eterna plaga levantai-vos, heróis do novo mundo. Colombo, arranca esse pendão dos ares e fecha a porta dos teus mares. Que lindo.